parceiro endocrinologista, que veio falar um pouquinho hoje sobre dieta low carb e jejum intermitente, que eu acho que são temas que sempre geram muita polêmica, que as pessoas têm muita dúvida. E todos vocês receberam o Go BHB, que é um ativo que a gente tem trabalhado bastante, que ele, principalmente para essas dietas mais restritas, dietas low carb, dieta cetogênica, porque ele ajuda a dar uma saciedade e ele também dá muita energia. Sem falar que ajuda na função cognitiva. Então, vou passar a palavra para o Dr. Pedro. Ele vai falar um pouquinho, se vocês tiverem dúvidas, só vocês irem tirando no final do talk, né? Acho que é mais legal. Durante, então, você conduz. Muito obrigada pelo convite. Pela oportunidade. Vamos começar. Difícil falar para esse tanto de gente que ninguém passa mais do que eu, mas vou dar um pouco da minha experiência aqui para vocês. Precisa disso aqui? Acho que não, né? Vocês sabem. Deixa eu ver aqui distante demais, se precisar. Então, dieta low carb, a ideia hoje aqui é falar um pouco da minha experiência com a dieta low carb, como eu uso na medicina, como eu consigo aplicar na medicina essas estratégias alimentares, como uma equipe multidisciplinar que envolve o médico e o nutricionista, o educador físico, às vezes outros tipos de profissionais, o psicólogo, consegue tratar de uma maneira mais completa o paciente, né? Hoje a gente não tem esse poder único profissional de resolver todos os problemas daquela pessoa. Eu falar de dieta aqui é até uma invasão de privacidade, mas eu tenho na minha equipe nutricionistas, trabalho em parceria com nutricionistas o tempo todo, né? Não consigo lidar com isso sozinho. E mostrar que além de estética a gente consegue associar saúde, a gente consegue associar qualidade de vida para o paciente com esse, especificamente falando hoje de dieta low carb e jejum intermitente. Então começar falando o que é, como é que funciona, as estratégias que eu uso para ajudar meu paciente a atingir o objetivo dele, a conseguir seguir o plano alimentar, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, a qualquer momento pode me interromper. Eu prefiro até falar durante a explicação do que as dúvidas no final, mas vocês fiquem à vontade. Então, dieta low carb nada mais é do que uma dieta em que há restrição na quantidade de carboidrato no consumo total ali diário das calorias daquele paciente, certo? Existem, isso independente da qualidade desse carboidrato. Low carb especificamente é restrição na quantidade de carboidrato. Existem graus de restrição de low carb, né? Tem uma low carb mais leve, moderada, mais severa, dieta cetogênica, que a pessoa quase não consome carboidrato, e basicamente é isso. E é essa a grande dificuldade que eu vejo nas pessoas que tentam fazer a dieta, né? O carboidrato é o mais gostoso, o carboidrato é quando a pessoa tem compulsão por algum alimento, geralmente é um alimento rico em carboidrato, é o alimento que mais repercute negativamente no nosso metabolismo, na nossa saúde, né? Gera uma série de consequências ruins. A gente pode conversar disso ao longo dessa conversa, e é onde a pessoa acaba pecando e tendo dificuldade em seguir. Para isso eu preciso de uma orientação nutricional adequada, porque tirar o carboidrato simplesmente não é a grande dificuldade. A dificuldade é colocar algo no lugar que substitua aquele alimento, que tenha um valor nutritivo associado, que vá dar saciedade para o paciente conseguir fazer a low carb a longo prazo, porque o tratamento de 1 mês, 2 meses, 3 meses não me interessa. Eu preciso de algo a longo prazo porque eu viso longevidade, eu quero que o paciente envelheça com saúde e qualidade de vida, então não pode ser uma dieta para emagrecer para o casamento, não pode ser uma dieta para emagrecer para a viagem do fim do ano, eu preciso de uma dieta para envelhecer lá nos 90 anos de idade, né? Porque meus velhinhos com o abdômen travado, o objetivo é esse. E sem low carb é praticamente impossível. Então, na minha opinião, toda e qualquer estratégia alimentar que vise longevidade saudável, emagrecimento, perda de peso, vai ter que ter algum grau de restrição de carboidrato, certo? Seja na quantidade, que é a low carb propriamente dita, quanto na qualidade. Se eu estou falando de qualidade, por exemplo, eu tenho 50 gramas de pão, eu tenho 50 gramas de mandioca, de batata doce, a mesma quantidade, eu consigo fazer low carb com os dois alimentos. Mas eu vou ter um benefício de saúde muito maior quando eu escolho melhor esse tipo de alimento. Então, quando eu oriento meu paciente a procurar um nutricionista, alguém que vá dar esse suporte nutricional, eu quero que ele faça low carb, mas eu quero que ele faça low carb mais saudável. Não quero que ele vá ficar comendo nada industrializado. Quanto menos industrializado, melhor. Quanto menos os derivados do trigo, melhor.
explico sobre o glúten daqui a pouco. E aí é que entra mais ou menos a tal da dieta paleolítica, né? Que seria uma dieta baseada em alimentos mais naturais e que não é o tema da palestra, mas que acaba participando do contexto da low carb. Então eu quero que o paciente restrinja carboidrato, mas que ele restrinja alimentos que mesmo tendo baixo teor de carboidrato não vão fazer bem para a sua saúde a longo prazo se expostos a ele diariamente. Low carb é isso, certo? Jejum intermitente é uma dieta que é uma estratégia que pode ser utilizada com ou sem a low carb, certo? Eu posso fazer jejum de low carb, posso fazer jejum, uma dieta que não tem restrição de carboidrato, os conceitos não são conflituosos. E o que é jejum intermitente? Jejum intermitente nada mais é que o paciente, a pessoa, fazer períodos em que não se alimenta, né? Períodos de pelo menos 14 horas periódicos em que a pessoa não vai se alimentar. Não vai se alimentar de alimentos que tenham poder calórico e que possam retirar essa pessoa do estado fisiológico do jejum. Eu posso fazer no mínimo 14 horas, menos que 14 horas eu não posso chamar de jejum intermitente, né? Porque 12 horas para fazer um exame de sangue, isso daí não é jejum intermitente. E posso chegar até um período máximo de 72 horas. Jejum intermitente vai de 14 horas a 72 horas. Eu tenho vários pacientes que conseguem fazer 72, 49, 50 horas. Não é obrigado que se faça. Obviamente que isso é um processo, existe uma adaptação ao jejum. Quanto mais tempo você faz, mais fácil fica. O jejum não é para ser complicado, não é para ser difícil, não é para ser sacrificante. A pessoa que se sacrifica muito, sofre muito para ficar 14 horas sem comer. O jejum intermitente não é uma estratégia para essa pessoa, então não há nada que funcione para todo mundo, né? A gente sabe disso, tem que ser estudado caso a caso. Para isso, um bom nutricionista é fundamental para acompanhar aquele paciente. No meu instituto eu tenho uma psicóloga que mexe exclusivamente com transtornos alimentares, e às vezes eu preciso de uma avaliação dela para saber se aquela pessoa tem um perfil, né? Se vai conseguir ou não seguir o jejum intermitente. Às vezes eu oriento que a pessoa faça, vai na consulta com ela e ela cancela o meu jejum, diz que não é para fazer, porque eu não tenho perfil para isso. Tem um nutricionista muito parceiro meu que é o Omar, conhecido de vocês aí, que faz as lives comigo e tudo mais, que vira e mexe a gente bate boca com o paciente, bate boca totalmente da maneira mais positiva possível, tá? Que eu coloco o jejum e ele tira, porque acho que o paciente não precisa, não tem perfil para aquilo, mas é isso. Então não é para ser sacrificante. Então quanto mais tempo você faz jejum, mais fácil fica. No mínimo 14 horas, mas você não precisa fazer 14 horas na primeira vez que você vai fazer jejum. A ideia é, você faz lá 7 refeições, né? Que é só de comer de hora em hora, né? Apitou o relógio, mesmo sem fome, tem que comer. Tem 7 refeições, você vai eliminando refeições, as refeições intermediárias, vai deixando as refeições principais, né? Café, almoço e janta, e depois tenta tirar uma delas. Você vai afastando, aumentando os períodos em que a pessoa não se alimenta para que ela consiga se adaptar e se torne algo assim, menos sofrido. No começo podem haver alguns sintomas adversos, alguns efeitos adversos do jejum, como tontura, fraqueza. Eu acho que toda adaptação no nosso corpo gera algum tipo de estresse metabólico, o corpo reage de diversas maneiras a isso, seja a própria restrição do carboidrato, uma dieta low carb vai ter alguns sintomas ruins no começo, como o jejum. Então é tontura, é dor de cabeça, fraqueza. A pessoa que tenta fazer o exercício físico em jejum, às vezes vai ter que diminuir a intensidade do exercício para não passar mal, que pode ter alguma repercussão negativa aí no rendimento físico, mas tudo isso é adaptativo e caso a pessoa persista, faça da maneira certa, eu vou falar como é agora, ele provavelmente vai obter êxito em fazer o jejum intermitente. Então 14 mínimo, máximo 72 horas. Quanto mais bagunçado isso for, melhor. A ideia do jejum é tentar trazer um hábito dos nossos ancestrais, que era ficar maiores períodos sem se alimentar. A gente não tinha despensa, a gente não tinha geladeira, né? Não tinha do sal para conservar o alimento, ele tinha que acordar com fome e ir atrás da comida dele, né? Certo? Era paleolítica lá de 4,3 milhões de anos atrás, até 10 mil anos atrás, na Revolução Agrícola, onde praticamente não tinha alimento o tempo todo ali à sua disposição. Então ele acordava, ele tinha que fazer um exercício físico em jejum, que era a caça, né? Caminhar 10, 20 quilômetros, lutar com o bicho, matar, trazer esse negócio de volta para casa.
E isso tudo era feito em jejum. Então a gente tenta resgatar exatamente isso, porque o nosso DNA foi moldado a ficar períodos maiores sem se alimentar, certo? Como eu falei, nada funciona para todo mundo, mas do ponto de vista evolutivo faz muito sentido o jejum. Jejum intermitente, jejum é tema amplo aí na Bíblia. A gente faz jejum para tratamento espiritual. O pai da medicina usava o jejum para tratar doenças que ele não sabia a causa. A pessoa tinha uma febre lá de origem desconhecida, ele mandava a pessoa ficar sem comer, como uma das estratégias para cura, né, para o corpo se recuperar. Quando a gente está doente, a pessoa está gripada lá, está com febre, o apetite dela aumenta ou diminui? Quando está doente, a menina não quer comer, né? E a avó e a mãe, porra lá, come esse trem aqui, que senão você vai melhorar, né? Porra lá, a papinha lá, o trem, o pão, aquela história toda. Tem que se alimentar, né? Só que o jejum é uma estratégia de defesa mesmo. O sistema imunológico é um sistema do nosso organismo que requer muita energia. Muita energia para ele funcionar, para ele combater aquela infecção, aquele vírus, aquela bactéria, qualquer que seja a doença que esteja cometendo aquela pessoa. E quando a gente faz jejum, a gente para de se alimentar, a gente para um dos maiores órgãos do nosso corpo, que é o trato gastrointestinal, certo? São vários órgãos gigantescos que trabalham o tempo todo, desde a hora que você está mastigando mesmo antes de engolir. Isso demanda energia para o nosso organismo. Então quando a gente bloqueia ali, deixa esse trato gastrointestinal em repouso, em stand-by, sobra mais energia mesmo para o sistema imunológico funcionar. E é por isso que o corpo pede o jejum quando ele está doente, né? Ele acelera a recuperação. Falando já de saúde e jejum, em 2016, dezembro de 2016, um cientista japonês, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina associando o fato de ficar maiores períodos sem se alimentar com um estímulo a um processo natural do nosso organismo chamado autofagia. O que é isso? Quando o corpo não recebe alimento, ele tem que buscar energia dentro dele mesmo, certo? Ele usa os seus estoques, ele usa as suas estruturas como fonte de energia e matéria-prima para fazer outras estruturas. A autofagia nada mais é do que o corpo identificar uma célula que não está funcionando direito, digerir aquela célula e usar a matéria-prima daquela célula para fazer uma célula jovem e saudável. Vem uma célula do sistema imunológico que não está funcionando, disfuncionante, ele digere, mata aquela célula e usa tudo que ela forneceu como fruto dessa digestão para fazer uma célula do sistema imunológico nova que funciona melhor. Ele identifica uma célula cancerígena e digere aquela célula cancerígena, mata aquela célula cancerígena e faz uma célula saudável. Ela pega aquela proteína que não funciona, a proteína que se acumula no cérebro, no caso do Alzheimer, lá, beta-amiloide, digere aquilo, usa os aminoácidos daquela proteína para fazer uma proteína saudável. E ele provou que o jejum estimula a autofagia. E estimulando a autofagia previne uma série de doenças neurodegenerativas. Alzheimer, Parkinson, diabetes, o próprio câncer, e foi isso que deu o prêmio máximo lá de fisiologia, medicina e fisiologia desse japonês 2016. Então, quando eu falo de jejum, eu não estou falando só de estética, não estou falando só de emagrecimento, apesar de ser uma estratégia eficaz, uma das estratégias eficazes para isso. Eu estou falando de prevenção de doença mesmo ao longo do processo natural do nosso envelhecimento. É muito mais do que estética. E esse ponto é indiscutível. A ciência já mostra claramente os benefícios para a saúde do jejum, isso mesmo antes da ciência ser ciência. Do ponto de vista estético, aí já a gente já aceita algumas discussões. Vou fazer jejum para ganhar massa muscular? Vai dar certo? Não vai? Eu vou fazer jejum para emagrecer? É melhor do que comer de 3 horas? Não vai ser? Então, quanto à discussão do jejum, como eu falei com o Omar, suspende o jejum que eu orientei para o paciente, que procurasse fazer, a gente não está discutindo os benefícios que o fato de fazer jejum traria para aquele paciente. E sim, com relação ao que o objetivo estético do paciente sempre tem também junto, né, quando procura o nosso serviço, seja emagrecer, seja ganhar massa muscular, e nesse sentido sim cabe discussão. Tá. Falando nisso, aproveitando, eu vou emendar aqui, vocês não me pararam, viu? Falar que você parou tudo. É uma das grandes dúvidas do paciente com relação a jejum, essa questão da massa muscular. Fazer jejum, ficar um período maior, sem só um segundo. Tá dando para ouvir aí, legal? Responde aí, por favor. Se eu consigo ganhar massa muscular ou se eu vou perder massa muscular fazendo jejum. Aí é que tá.
Para que meu paciente faça jejum, eu sempre tenho que ter duas condições básicas. Assim, o jejum nem entra na nossa discussão. Primeiro, esse paciente tem que fazer exercício físico. E exercício físico resistido, certo? Treino de força, musculação, que é o melhor de todos, certo? Na minha opinião, mais eficaz, mais seguro, para mim é musculação. Crossfit, que está na moda aí agora, o treino funcional, qualquer atividade que trabalhe com carga, pilates, lá, se botar força vai funcionar, mas tem que ter carga, né, contra o músculo, porque você gera um estímulo anabólico quando você está fazendo exercício resistido. E o segundo é que o perfil hormonal desse paciente anabólico tem que estar 100%, certo? Ele tem que ter testosterona em níveis adequados, ele tem que ter o estrogênio em níveis adequados, ele tem que ter o hormônio do crescimento em níveis adequados, os hormônios catabólicos têm que estar em níveis adequados, o cortisol, o hormônio tireoidiano. Então, como eu falei, é um tratamento multidisciplinar, um profissional nunca vai ser capaz de tratar o paciente como um todo, então essa parte hormonal tem que estar muito bem trabalhada no paciente ou ser trabalhada de maneira conjunta aí com a estratégia do jejum. Então, se eu malho, eu pego e faço força, tenho meus hormônios anabólicos e catabólicos no nível adequado, ideal e em sintonia, eu garanto que essa pessoa não vai perder massa muscular fazendo jejum intermitente. Não pelo fato de fazer jejum intermitente, porque aí vai depender do que ele vai comer na hora que for quebrar esse jejum, na hora que for iniciar esse jejum. Mas o fato de fazer jejum intermitente não condena o paciente que esteja apto e preparado para isso a perder massa muscular. E pro oposto, dá para ganhar massa muscular fazendo jejum. Jejum não é uma estratégia alimentar para ganhar peso, certo? E ganhar músculo. Se a pessoa quer, isso aí é o foco principal da vida dele, é aquilo ali, quer ganhar 10 kg de músculo e em 6 meses o jejum não vai ser a melhor estratégia para ele, de maneira nenhuma. Mas é possível ganhar músculo? É possível ganhar músculo. Malhando com esses hormônios em dia e tendo a quantidade adequada de calorias, de proteína, de gordura, de carboidrato nas refeições em que essa pessoa vai fazer na sua janela alimentar. Então, quando eu falo de jejum, eu tenho a minha janela de jejum de pelo menos 14 horas e eu tenho uma janela alimentar. Por exemplo, eu pessoalmente faço o jejum pela manhã. Eu almoço quando eu almoço e janto quando eu janto e FIFO até o almoço do dia seguinte sem me alimentar. Então, meu jejum é do jantar até o almoço do dia seguinte, minha janela alimentar entre o almoço e o jantar. Entre o almoço e o jantar, eu poderia fazer outras refeições. Eu não faço porque eu não sinto fome, estou trabalhando, estou acostumado, não gosto mais de comer o tempo todo e prefiro sentar e comer, né? Comer grandes quantidades do que ficar dividindo minha alimentação. Se eu comer no meio da tarde, atrapalho na janta, então eu prefiro almoçar e jantar. Então, essa janela alimentar que tem que ser bem trabalhada no paciente que quer ganhar massa muscular fazendo jejum intermitente. E aí é problema de vocês aí, para resolver. Eu mando lá e deixo vocês se virarem, né, os nutricionistas. Mas é possível, certo? Eu ganho massa muscular fazendo jejum, já tenho avaliações físicas que provam que eu consegui mesmo fazendo jejuns mais longos, obter um ganho de massa muscular, manutenção de massa muscular, e a gente consegue organizando os alimentos nessa janela, certo? Alguma dúvida até agora? Sem focar a questão psicológica, né, no perfil do paciente, falando em termos de emagrecimento, sempre dá resultado? Eu sei que depende de cada corpo, mas em geral, assim, para emagrecimento, o jejum intermitente dá uma resposta, sei lá, de quantos por cento que realmente a pessoa vai emagrecer? Beleza. Eu não consigo definir uma porcentagem. Ontem uma paciente me questionou isso. Ela tentou fazer jejum, fez, segundo ela, o jejum eu acredito que tenha feito, e não conseguiu perder peso. Aí eu disse, mas todo mundo funciona, eu vejo no seu Instagram o pessoal postando que deu muito resultado. Eu falei, o Instagram é uma seleção de pessoas que deram certo, porque quem postou é porque deu certo, quem não deu certo não postou, certo? Ele não vai postar, então não é só você que não funciona o jejum intermitente, de maneira nenhuma. Como eu falei, nada nessa vida funciona para todo mundo, mas a chance de dar certo é muito grande. Na minha experiência, a minoria das pessoas que de fato fazem o jejum, associado a uma dieta com restrição de carboidrato, porque sem isso também não vai funcionar,
ela consegue perder peso. É muito difícil que isso não funcione. E aí aqui tá, como eu falei, não é só o fato de fazer o jejum. O que ela comeu para iniciar esse jejum? O que ela comeu para quebrar esse jejum? Eu posso anular imediatamente os efeitos de emagrecimento do meu jejum se eu fizer uma refeição inadequada na hora de quebrar. Fiz 72 horas de jejum, fui no McDonald's quebrar o jejum. Acabou com os seus 3, você passou 3 dias de fome à toa. E a Maria faz isso. Lógico, quando não tem orientação, vai lá na internet, no Google, né? Tira o diploma virtual de nutrição lá no Google, de medicina, nutrição, de tudo, né? O cara sai. Ele simplesmente para de comer, ele faz uma refeição inadequada quando começa o jejum, ele quebra de maneira inadequada o jejum, inadequada para ele, porque isso é definido numa consulta nutricional de 1 hora, de 2, de 3, não sei, com retorno e reavaliações periódicas, para definir qual que é a estratégia de quebra e de início de jejum para aquela pessoa. Mas se isso for feito, como eu falei, com essa equipe multidisciplinar, o jejum associado a uma dieta adequada para aquela pessoa, para emagrecimento, é muito difícil não dar certo. Aí tem que ver questão metabólica, tem que ver tireoide, tem que ver exercício físico, se essa pessoa está fazendo, se não está, se está equilibrado, se não está, para definir também o sucesso do tratamento. Mas a maioria vai dar certo. Como eu falei, nosso DNA, ao longo de milhões de anos, foi desenhado para um esquema alimentar em que havia jejum forçado, né? Não tinha comida, não tinha o que fazer, não tinha iFood para ligar e pedir. Ele tinha que ir atrás, matar o bicho quando achava, se matasse, não morresse na briga. Então, o negócio era difícil, era complicado. Nós vivíamos em restrição alimentar e vivíamos em restrição de carboidrato, né? Nesse período todo, até a Revolução Agrícola, quando surgiram os grãos, em 96,5% do nosso período evolutivo havia escassez de carboidrato. O carboidrato que tinha eram frutas da estação, quando encontrava, frutas muito diferentes das nossas, menos doces, né, que não produziam o ano inteiro, sem agrotóxico, sem porcaria nenhuma. Então a quantidade de carboidrato já era limitada pela qualidade do alimento, pela qualidade da fruta. E raízes, né, poucas também. Vai achar uma raiz, como é que não vai achar uma raiz? Tem que cavar, então não acha. Então a low carb com jejum é uma estratégia assim inteligente, pensando em genética, né? A gente sabe hoje que eu acho que o futuro da nutrição é fazer mapeamento genético daquele perfil de DNA daquele paciente para ver o que ele precisa, o que ele responde melhor mesmo, em termos de quantidade de carboidrato, de macronutrientes, de micronutrientes. Então, pensando em genética, é uma estratégia inteligente e vai dar certo para a maioria das pessoas. Com certeza. O que mais? Nada? Tá. Dieta low carb, com aquela restrição máxima, né, que é a dieta cetogênica. Se eu não me engano, são menos de 50 gramas de carboidrato. É esse que tem que ter para poder dizer que é cetogênica? Menos de 50 gramas. É punk, viu? Vou te dizer. Fazer uma dieta cetogênica não é para qualquer pessoa, não. E existem aplicações médicas da dieta cetogênica. Então, a gente usa a dieta cetogênica para emagrecimento, usa sim com sucesso em quem consegue fazer, mas existem centros médicos que utilizam dieta cetogênica, jejum intermitente, para tratamento de doenças neurodegenerativas, tratamento de Alzheimer, tratamento de Parkinson, tratamento de epilepsia de difícil controle. Então existem indicações médicas para fazer uma dieta que tem sim finalidade ou repercussões estéticas, mas que na maioria das vezes vai independer desse objetivo para ser indicado. Então eu tenho pacientes que eu indico fazer dieta cetogênica lá com nutricionista para tratar algum tipo de distúrbio, mesmo algum tipo de doença. O jejum a mesma coisa. Paciente com hipotireoidismo pode fazer jejum? Pode, só compensar a tireoide e ser bem orientado. Paciente com diabetes, usa insulina, pode fazer jejum? Pode, se for bem orientada. E olha o tamanho que faz uma propaganda. Inclusive vai ter um grande problema para esse paciente. Ela vai ter que diminuir bastante a quantidade de insulina que ela usa para manter os níveis de glicose dela normais, né? Então foi o que aconteceu. Essa é minha paciente querida aqui. Eu e o Omar, a Renata, né? Pelo menos 3 pessoas aí trabalhando por ela, educação física, nutrição e medicina.
conseguimos fazer com que perder esse peso, recuperar as qualidades de vida, melhorar essa energia, disposição, outros aspectos da qualidade de vida dela e reduzir significativamente a dose da insulina que ela utiliza. Tu sabe dizer quanto usava e quanto usa hoje? Eu usava 24 de manhã e às vezes 20 à noite. 44. Agora 10. Um quarto, 25% da dose de insulina. Fazendo jejum. E faço treino também em jejum. Perfeito, ainda mais em jejum. E aí, outro tema aí pra gente conversar. Eu achei que eu não ia conseguir. No começo eu estava meio preocupado, mas acho que é um negócio de cabeça mesmo, né? Aí depois você vê que você não consegue mais comer de manhã. Vai treinar. Verdade. Então é diabético, insulina, faz jejum intermitente, ainda treina em jejum, né? Se alguém soubesse, manda até me prender. Mas é possível quando bem orientado, certo? Então, e exercício físico em jejum? Vamos lá, como eu falei, o nosso ancestral tinha que fazer jejum, ele era obrigado, né? Fazer exercício em jejum, porque ele tinha que acordar e tinha que correr e brigar. Em jejum não tinha o pré-treino, então eu tinha que tomar meu pré-treino, porque eu matar aquele mamute ali, senão não vou ter gás e disposição. Contrariando o que a gente imagina, jejum é uma estratégia de aumento de energia, não é uma estratégia de redução de energia. Vou ficar em jejum, vou ficar cansado. Pelo contrário, como eu falei, quando a gente come, a gente bota o trato gastrointestinal para trabalhar por inteiro, do momento que a gente come. Pensa na comida, você começou a pensar na comida, você já está estimulando seu trato gastrointestinal e está consumindo energia. Então, quando a gente passa esse período sem se alimentar maior, sobra mais energia. Existe um processo chamado de cetose, certo? Produção de corpos cetônicos, que tanto uma dieta com restrição de carboidrato, como pelo menos 14 horas sem se alimentar, vai favorecer com que ocorra, né? Esse suplemento aí que a Nádia falou, o BHB, né? Se fazer uma propaganda para ela aqui, ela não me convida mais, nada mais é do que um corpo cetônico já pronto. É uma das substâncias, das 3 substâncias que a gente produz quando está em cetose, que é a acetona, ácido acético, o acetato e o beta-hidroxibutirato. O BHB é esse beta-hidroxibutirato. É um tipo de corpo cetônico que é alimento para o cérebro. 75% do metabolismo cerebral é às custas de corpo cetônico, não é glicose, não precisa nem uma grama de glicose para funcionar. 75% desse metabolismo músculos e coração. Então, os corpos cetônicos são fonte direta e rápida e muito mais fácil de se utilizar de energia para músculo, cérebro e coração. Então, quando você faz jejum, você aumenta a produção de corpos cetônicos, você para o trato gastrointestinal que consome energia lascada, então, na verdade, sua energia aumenta quando você já está adaptado a isso, certo? A gente chama de ceto-adaptado ou adaptado ao jejum. Quando você começa a reaprender a utilizar seus estoques corporais de energia para produzir sua própria energia e não depender do alimento, essa energia ela aumenta de maneira exponencial. Então, assim, eu como de hora em hora, de 2 em 2 horas. Esse corpo vai estar acostumado ou desacostumado a fazer energia? Ele precisa fazer energia para quê? Se está chegando energia pronta ali o tempo todo, né? Nem esvaziou o estômago, o relógio apitou e tem que comer de novo. Então, ele não tem nenhum estímulo à produção endógena de energia. Ele fica preguiçoso, literalmente. E não estou falando que estratégias de alimentação que tem que comer de hora em hora não vão funcionar. Qualquer estratégia que for desenhada para você por um nutricionista adequado e treinado no assunto vai funcionar. Você vai comer uma vez no dia ou 10, isso não é o que vai definir o sucesso ou não do seu tratamento. Não estou falando isso. Para mim é mais prático e mais fácil fazer jejum, com certeza. Então, quando a pessoa dá alimento ali o tempo todo, o corpo não está preparado, não está acostumado a ter que fazer energia. Aí você tira de uma vez, para comer 2 vezes por dia, ficar 14, 18, 24 horas sem se alimentar. Então, nesse início, nessa adaptação, então, o corpo vai começar vai reaprender a produzir sua própria energia de maneira eficaz e rápida. Você pode ter aqueles sintomas que eu falei, em vez de melhorar a energia, diminuir, tontura, dor de cabeça. Mas se a pessoa persiste, ela se adapta progressivamente e ela vai ter exatamente o oposto desse lado todo. A energia no jejum vai ser muito maior, o cérebro vai funcionar muito melhor em jejum, a pessoa vai ter mais disposição,
o exercício físico até determinado ponto vai ser melhor, o rendimento físico vai ser maior. Eu falo até certo ponto porque jejum também não é uma estratégia de performance, né? O atleta de ponta lá, que vai correr maratona, vai jogar, o jogador, o fisiculturista, não vai dar certo, tá? Não é para isso que o jejum funciona, mas para a gente vai para academia, meia hora de musculação, faz crossfit, nível amador, corre, faz uma corridinha de 10 km, o jejum vai melhorar sim o rendimento físico desse cidadão, dessa pessoa. Eu também não consigo treinar, não é que não consigo, meu rendimento físico é muito menor quando eu me alimento antes do exercício físico, para falar. Quando você fala de uma tireoide ajustada, né, para alinhar esse emagrecimento no jejum, que valor de TSH ou T4, T3 livres você julga bom? Tá. O melhor parâmetro, na minha opinião, o melhor parâmetro para ajustar a tireoide do paciente é o que ele te conta quando ele volta lá na consulta, certo? TSH tá X, eu decidi entrar com um tiroidiano, outras coisas sempre, vou ver o meu paciente lá depois de um período, vou ver como é que ele está. Depende muito mais das queixas relacionadas ao hipotiroidismo do que aquele valor do laboratório, perfeito? Falando em laboratório, eu costumo deixar o TSH do paciente, que eu intervenho na tireoide daquele paciente, abaixo de 2 o TSH. Se for para embuchar, abaixo de 1. Mulher quer engravidar, TSH lá no pé, porque a placenta, ela não deixa passar excesso de hormônio tireoidiano para o bebê. Então é melhor a gestante ter um hipertireoidismo, uma tireotoxicose mesmo que provocada, do que ter um hipotireoidismo, que passa despercebido, que está passando batido. Às vezes é um hipo superclínico e a gente não vai dar diagnóstico, nem pelo exame de sangue. Tem até ação, acho que do anticorpo tiroglobulina no beta-HCG. 100%. Eu acho que, exatamente, é mais a clínica, mas se for falar de número, TSH abaixo de 2, abaixo de 1, se a mulher estiver querendo engravidar, se eu estiver mexendo naquela tireoide, tá? Se eu não for repor hormônio tireoidiano, às vezes a gente aceita um TSH um pouco mais elevado, mas é clínica, é sintoma mesmo. Padrão ouro lá, para a medicina integrativa de função tireoidiana, é temperatura basal. Você pede para a pessoa dose, um termômetro de mercúrio, que é difícil de achar, medir a temperatura dela ao acordar, antes de se mexer, antes de dar bom dia para o marido, para a esposa, por 5 dias consecutivos. E aí ela anota esses valores, manda para você. A média dos 5 dias tem que dar acima de 36,3. Se der menos que isso, eu entro com hormônio tireoidiano, mas não é para todo mundo que a gente faz. Tem gente que acha que é doideira isso aí, é mais controverso. Ela acaba usando mais o exame de sangue. É super usado, eu acho que até no pico de RH da ovulação, né? Então tem toda a integração hipofisária. É lógico, com certeza. Legal, obrigada. É isso. O que mais? Quantidade mínima por semana. De dias de jejum? Tá, pois é. Então, como eu falei, jejum, quanto mais bagunçado, melhor. O que é isso? Eu mexo nos meus horários da minha alimentação final do dia, inicial do dia seguinte, para mexer na minha janela de jejum. Então, assim, eu janto 10, almoço meio-dia, dá 14 horas. Aí um dia eu janto 8, almoço meio-dia, 16. Um dia eu janto 10, almoço 2 da tarde, eu volto para as 14 horas. Então, quanto mais bagunçado isso for, melhor vai ser. Porque o corpo gosta de oscilação metabólica. Ele não gosta de nada muito bonitinho. O corpo não produz hormônio assim, o nosso metabolismo não funciona assim, ele é todo com altos e baixos. Então, quanto mais bagunçado, melhor. Dias da semana. Você pode fazer todo dia, não tem problema. Você pode fazer jejum de 14, 15, 16 horas todo santo dia. Mas, em termos de emagrecimento, a perda de peso, seria bom ter um dia de quebra do jejum. Justamente para tirar dessa monotonia metabólica. Eu só faço jejum de segunda, que é o meu caso. Eu faço jejum de segunda a sábado e quebro o jejum domingo de manhã na fazenda para a refeição bem abastada mesmo. De carboidrato. É meu dia minha refeição do lixo da semana. Com cuscuz e pão de queijo feito na fazenda, em grandes quantidades, que vocês não acreditariam se me vissem comer. Não tá no Instagram. Não, ainda. Mas eu acho que eu já postei a travessa de pão de queijo, mas ó, o pão de queijo, olha só, o pão de queijo, o polvilho é a minha funcionária que faz, a planta mandioca que faz o polvilho. Sem leite, faz sem leite pão de queijo pra mim, com queijo curado que é feito do leite lá da fazenda mesmo, um ovo caipira e banho de porco no lugar do óleo de soja. Se eu não comer esse pão de queijo aqui, eu posso largar a mão dessa vida fitness.
Então, eu quebro uma vez por semana. Então, nesse sentido, seria bom uma quebra, não seria bom fazer todos os dias. Mas isso não tem regra mesmo. O nutricionista vai definir quantas vezes ele acha que vai ser interessante para aquele paciente. Se é uma vez na semana, pensando em benefícios de saúde, se é 2, se é 3, se é dia sim, dia não, se é desse jeito que eu falei, não existe uma regra. Para mim, funciona muito bem assim, de segunda a sábado, quebrando no domingo. Já tem 3 anos, a gente está em agosto, né? Dia 28. 3 anos, 7 meses e 5 dias que eu faço jejum intermitente. E foi uma revolução na minha vida mesmo, assim, de saúde, de corpo, de rendimento físico, de rendimento intelectual. Quando eu atendo, é uma dica para quem fosse consultar comigo, marca sempre antes do almoço, tá? E o meu rendimento intelectual é muito maior antes de eu comer, de quebrar o meu jejum. De manhã cedo, vão abaixo. Você imagina, sai cada forma que você nem acredita que fez depois. E aí chega no almoço, come aquele prato de peão também, porque minha alimentação eu como bastante mesmo, tenho que comer bastante. E não posso restringir de mais carboidratos, não perco peso, emagreço, porque só a vareta. Então tem carboidrato em toda refeição que eu faço, almoço e janta, fruta e raiz, são os meus carboidratos. Então, nada além disso, só fruta e raiz. E mais fruta do que raiz até. Eu como bastante, muita carne, muita gordura, né? Que a gente estimula o consumo da gordura também quando se retira o carboidrato para melhorar a composição alimentar, saciedade e produção de energia. Quando eu chego depois do almoço, meu amigo, até pegar no tranco e fazer aquela digestão, aquele negócio todo ali, os últimos pacientes vão pegar o endotopia de manhã cedo. É totalmente diferente. Então me faz muito bem. Às vezes eu deixo de almoçar por causa disso. Eu faço um jejum de 24 horas, faço jejum de 36 horas, já fiz de 49 horas algumas vezes. Nem treinando, eu já treinei com 36 horas de jejum, treino normal, pesadíssimo, mas já joguei futebol, já lutei. Mas isso, como eu falei, mais de 3 anos fazendo, exige adaptação. Não é todo mundo que vai conseguir fazer, não é para todo mundo fazer, tem que ter orientação. Mas é possível, funciona, faz um bem lascado para a saúde, e a parte de saúde não tem discussão. E mais uma vez, com um bom nutricionista por trás para poder orientar esse processo todo. Eu vi um artigo uma vez que falava sobre a importância da atividade física para melhorar essa certa adaptação. Certo. Só que eu não senti tanta diferença na prática. Você tem alguma dica para realmente melhorar essa adaptação ao maneira cetogênica? E ao jejum? Então, existem isso eu não falei ainda, o que você pode consumir que não quebra o jejum e suplementos que te ajudam no rendimento físico e que não quebram o jejum, certo? Você pode tomar café, pode usar cafeína, você pode usar L-carnitina se não tiver açúcar na fórmula, você pode usar a própria queratina em dose baixa, água com limão, água com gás e limão. Para essa pessoa que tem tontura mais fraqueza, a gente faz um mixinho de água, sal integral e limão para a pessoa ir bicando ali durante o período do jejum. Esse GoBHB é fantástico. Tô puxando teu saco não, viu? Esse GoBHB é fantástico, porque como eu falei, a certa adaptação é a capacidade do corpo de pegar sua gordurinha e produzir energia. Corpo cetônico, certo? O GoBHB já é um corpo cetônico pronto, fabricado. Dissolve na água e está certo adaptado, é aquilo ali, um gole d'água que te deixa certo adaptado. Já é o corpo cetônico pronto e é fantástico para quem treina em jejum, para quem faz exercício em jejum, que faz low carb. Esse GoBHB é uma das coisas que eu uso antes de treinar com a Renata, porque o treino dela também é lascado, se não tiver adaptado não dá conta de fazer, certo? De manhã cedo em jejum. E o GoBHB, além de dar o corpo cetônico pronto, ele estimula o corpo a produzir novos corpos cetônicos. Então o GIP entra num ciclo virtuoso muito bacana para essa certa adaptação. Então uma série de suplementos você pode usar, até a creme, que é manipulada, a própria cafeína, tudo isso vai ajudar no seu rendimento físico, na sua adaptação, e pode ser usado inclusive sem exercício. O BHB, quando eu comecei a fazer esses jejuns mais longos, de 36, 49 horas, eu usava o dia inteiro, dava aquela fraqueza, então eu tomava. E o BHB a gente precisa tomar depois de um tempo mínimo de jejum ou não necessariamente? Não necessariamente. É o processo de cetose? Não, na verdade, sim, como fonte de energia, você não precisa nem estar em jejum para
para usufruir dos benefícios do GOL-BHB. Jejum pelo menos 14 horas. Assim, estou em jejum, quero estimular a cetose, pelo menos 14 horas em jejum, menos que isso eu não preciso usar. E fazendo low carb, se você tiver muito carboidrato na sua dieta, nem se você rezar vai conseguir entrar em cetose. 200 gramas. Indicação da OMS, 45 a 60% de carboidrato na dieta. Cetose, pode tomar um caminhão de GOL-BHB, que não vai acontecer, porque quando você ingere carboidrato, você produz um hormônio chamado insulina, que não deixa o corpo entrar em cetose. Se a insulina estiver alta, a pessoa não entra em cetose. Anticetogênica. Para você, o que é uma insulina alta em números? Acima de 7, basal acima de 7. Né? Acima de 7 porque insulina ela pode tomar dois rumos no nosso corpo. Ela pode ser anti-inflamatória e ela pode ser pró-inflamatória. A mesma substância, se ela está acima de 7, ela toma um caminho inflamatório, uma via metabólica da inflamação, e quando ela estimula a via metabólica da inflamação, e quando ela está abaixo de 7, ela se contrapõe essa via metabólica da inflamação. Então, como eu quero o corpo do meu paciente sempre menos inflamado possível, porque inflamação subclínica crônica é a raiz de quase todas as doenças do nosso envelhecimento, eu preciso de insulina baixa. E olha, para ter insulina baixa de 7, trabalho é lascado. Qual é o ponto de corte do Do Roma? Roma, tem que estar abaixo de 1.9, Roma e L. Eu estou trabalhando com 1.5. Isso é mais bruto que eu, mas quanto menor, melhor, né? Quanto menor, melhor. A ideia é 1.9 é o máximo que pode chegar. A referência é 2.7. 2.7 ela está com 20 de insulina. Exatamente, está achando que está abafando, né? É aquela história do nível normal e o nível ótimo, o ideal do exame de sangue. Questionados no Instagram essa semana ainda, no final da semana passada, por que a paciente falando que já foi em vários médicos dizendo que com a queixa de libido baixa, né, queixa sexual, lubrificação reduzida, o marido quase terceirizando o serviço, mas ela ia nos médicos e eles olhavam o exame de testosterona dela, 22, tá normal, né? Acima de 17, 18, dependendo do laboratório, tá tudo normal. E todo médico que eu ia falava isso, não, tá normal. E ela me perguntou o que eu achava disso. Então, existe diferença de um nível normal, existe diferença de um nível ideal ou ótimo. O nível ideal ou ótimo, ele é muito individual. Tem mulher que com 50 de testosterona, falando logo da testosterona especificamente, mulher com 50 de testosterona vai estar pegando fogo. Tem mulher que vai precisar de 100 de testosterona para ter uma melhor disposição de energia libido. E tem mulher que mesmo com a testosterona baixa não vai ter queixa de libido. E a gente vai usar a testosterona pensando em outras coisas. Proteção cardiovascular, disposição à energia, queima de gordura, ganho de músculo, parte cognitiva. Tem um estudo que mostra que testosterona em homem acima de 700 previne demência, previne Alzheimer. Então, a gente está falando também de saúde e prevenção de doenças. Humor, né? Humor, autoestima. A mulher com testosterona. Qualidade de sono. Disposição, energia. Imunidade, testosterona também tem poder imunológico. Então vamos lá. A referência mais ou menos aqui do Brasil de testosterona é de 17 a 48, 17 a 78, 17 a 58, depende do laboratório. Então, primeiro erro, depende do laboratório que você vai fazer, para saber se você está dentro ou fora da referência. Deu 60, no laboratório está muito, no outro está normal. Porque os laboratórios usam bancos de dados para fazer essas referências, né? Pessoas que fizeram aquele exame, pegam a média, traz aquela curva de Gauss lá, em que 2,5% das pessoas têm menos, 2,5% das pessoas têm mais essa deficiência, e 95% tem aquela referência, de 17 a 70, uma referência desse tamanho aqui. E quando você pega uma mulher com 70 de testosterona e uma com 18, põe uma do lado da outra, você não precisa perguntar quem está com 17 e com 70. Você olha para elas e sabe qual tem 70 e qual tem 18. Então a gente tenta tudo aquilo que é bom para a pessoa, deixar no terço superior da normalidade, às vezes extrapolando isso, depende da sua tolerância e necessidade, e tudo que é ruim no terço inferior. Então insulina, normal de 3 a 25, eu quero vai de 7. Testosterona de 22 a 50, eu quero acima de 50. E contanto que não haja efeito adverso. Isso é muito, muito individual. Essa é a grande diferença de olhar o exame ali para aquela referência e olhar o exame pensando no bem do seu paciente, em prevenção de doença, em promoção de qualidade de vida. Isso é queixa comum. Tá tudo normal e eu estou sentindo isso. Tá tudo normal e eu estou sentindo isso. Se tivesse normal, você não estava sentindo e nem estava aqui.
tiver isso, mas o meu exame está normal. Quem disse que esse exame é seu? Se o cara lá na hora de digitar, digitou o nome de outra pessoa, se esse exame não for seu, eu vou acreditar no exame ou vou acreditar no que você está me contando aqui? Sua libido está baixa? Não, está normal sua libido, está baixa não. Está normal porque a testosterona está 17,5, a referência é até 17. Tem um médico aí no Brasil, vou citar o nome lógico, diz que a referência da mulher de testosterona é abaixo de 70. Se ela tiver 0, tá tudo certo, porque mulher não precisa de testosterona. Se eu ouvir ele, não aparece assim, sem distância assim. Exatamente, é bom que os pacientes dele deixam ele para discutir com a gente, né? Não tem problema. Isso é ótimo, na verdade, eu adoro quando ele fala isso. E o que não é verdade, porque testosterona é um tanto masculino quanto feminino. Todo hormônio feminino um dia foi testosterona, né? O hormônio feminino, a fonte dele é a própria testosterona, tem uma enzima chamada aromatase que transforma testosterona em estrogênio, então não há estrogênio sem testosterona antes. E outra, quando você vê a referência da testosterona nas unidades de medida de testosterona e de estrogênio no exame de sangue, a testosterona vai de 20 a 70, o estrogênio vai até 300. Mas a referência, a unidade de medida da testosterona é 10 vezes maior do que a do estrogênio. Então, quando você multiplica isso, naquela mulher, ela tem, em termos absolutos, em peso, em quantidade, mais testosterona do que estradiol, mais testosterona do que hormônio feminino. Então, não é verdade. Fala que testosterona é hormônio masculino, estrogênio é hormônio feminino, que o oposto também é verdadeiro, o homem também tem estrogênio e mulher precisa muito de testosterona, uma série de coisas. Já está fugindo do jejum, da low carb, mas eu não posso deixar de falar de hormônio. Entendi. O que mais? Tem muito médico com resistência à testosterona, né? Dependendo principalmente da especialidade. A maioria ainda no Brasil tem resistência a qualquer tipo de reposição hormonal, certo? Fora as clássicas, insulina para o diabético e hormônio tiroidiano para quem tem hipotiroidismo. Geralmente é a reposição de hormônio sexual, estrogênio, testosterona, o cortisol do estresse, o GH, a DEA, a maioria ainda conta. Para a gente é ótimo, porque sobra paciente, mas para o paciente é péssimo, né? Porque ele vai nesses médicos, a maioria deles ainda pensam assim. Não estou falando que eu estou certo, eles estão errados, essa questão de visão, de entendimento, de crença, mas quando você passa a olhar mais para o paciente do que para o exame, mais para a sua experiência daquele dia ali, do que para um consenso, do que para um estudo científico que foi feito não sei aonde, com não sei quem, pago por não sei quem, quando você passa a valorizar muito mais o que você está vendo na sua prática, a diferença que você trouxe para a vida daquele paciente, você perde um meio de hormônio. Você vê o exame de sangue melhorar, você vê a cara da pessoa melhorar, a pessoa não deixa você tirar o hormônio dela nunca mais na vida, nenhum outro médico vai convencer ela de que aquilo faz mal, porque o resultado é inegável e fala por si só, e contra fatos não há argumentos, eles vão ficar sempre nadando no seco com esse tipo de paciente. A gente consegue falar numa média, assim, geral, que eu sei que depende muito de cada paciente, mas de percentual de, por exemplo, 5% da testosterona diária do gel. Dose? A dose. Perfeito, sim. Eu costumo usar. Média, assim. Eu costumo usar em porcentagem, 5% seriam 50 mg por ml. 5% eu acho muito para mulher. Muito, né? Eu uso até 1,5%, 2%. Assim. Diário. Cremezinho, né? Na pele. Porque depende muito da absorção. Tem mulher que vou ter que dobrar isso, porque não absorve bem. Tem mulher que vou ter que diminuir muito, porque passa do ponto, tem efeito adverso. E existe uma maneira muito legal de usar testosterona, na verdade duas. Testosterona é fundamental para quem faz jejum, né? Para não achar que estou desvirtuando aqui do assunto. Jejum sem testosterona promove perda de massa muscular, então tem que ter testosterona. Uma maneira muito legal de repor testosterona, duas na verdade. 3 na verdade, fora o creme. O implante hormonal, certo? O tal do chip da beleza, que quando bem indicado e orientado é um espetáculo, pode ser adicionado testosterona bioidêntica naquele implante. A pessoa tem que lembrar, passar e tudo mais, tem dificuldade em aderir ao tratamento do creme trazendo diário. Creme vaginal, 3 vezes por semana, 2 a 3 vezes por semana, apesar de não ser uma via muito confortável. Não tem que ser todo dia. E trata algumas patologias específicas do trato reprodutivo ali, geniturinário da mulher. Incontinência urinária, mioma, adenomiose, endometriose. A testosterona, quando é colocada via vaginal, o primeiro lugar que ela bate é o útero, né? A gente chama de efeito de primeira passagem uterina. Tudo que a gente come, a primeira coisa que bate é fígado, né? Primeiro de passagem hepática. Tudo que é aplicado via vaginal, primeira passagem uterina, diga. Tá falando da
A gestrinona é um tipo de testosterona, certo? Que é a melhor de todas para tudo isso que eu estou te falando. Mas a gente pode repor testosterona via vaginal também. É que o efeito da gestrinona é antiestrogênio, é bem melhor para essas coisas. É bem melhor. Com certeza. Testosterona por a gente usa, na verdade eu sempre uso combinado. Quando eu vou fazer vaginal, eu uso testosterona natural idêntica e uso gestrinona, que é um tipo de testosterona sintético. Então, via vaginal, implante que tem gestrinona também, o principal hormônio do implante hormonal do chip é gestrinona, não é testosterona, mas pode ser colocada testosterona. E a via mais barata de todas e menos complicada, eu acho assim, de adesão a longo prazo, que é uma via subcutânea. Então, a testosterona de farmácia mesmo, comum, que é o Deposteron, R$40 a caixa, dura de 6 a 12 meses, se a mulher utilizar na dose adequada. Você já usou Deposteron subcutâneo? Eu trabalho com trans. Então tem que usar. Mas aí você tem muscular, subcutâneo não vai dar certo não. Então, o Deposteron, apesar de mais, né? Esse Deposteron é uma dosezinha baixinha, né? Você fraciona a ampola em várias doses. E a mulher usa uma vez a cada 15 ou 21 dias essa injeçãozinha subcutânea e o efeito é espetacular, fantástico. R$40 dura 6 meses. Pode dizer que isso. Deposteron. Precisa de receita médica para comprar. Eu não compro sem receita, não. Ainda bem. Uma pergunta Graças a bem Deus, prática. não No jejum, o pessoal reclama muito da litose. Certo. Quanto mais horas, pior. Você tem alguma dica prática que ajude? Primeira coisa, a litose é decorrente da acetose, a produção de corpo cetônico. A acetona, mesmo que você usa para tirar a base do dedo, é produzida mediante a acetose e não tem função metabólica nenhuma, só dá bafo mesmo na pessoa, certo? Então, ela tem 2 vias de eliminação, de excreção. Respiratória, via pulmão, que é o que dá o hálito, e via urinária. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando está em jejum prolongado é aumentar muito a hidratação, porque você desvia a eliminação de acetona para a urina, você já alivia demais o hálito da pessoa. Segundo, a cetoadaptação, a capacidade de utilizar corpos cetônicos como fonte de energia também diminui essa questão do hálito. E estratégias locais mesmo ali, né? Cravinho, chupar cravo, água por limão, espetar, gengibre. Tem os chipetes lá sem açúcar que eu não recomendo por questão de saúde, mas muita gente acaba usando no início, principalmente até essa adaptação, que depois não passa a não ser mais um problema. Tem as gominhas da tarde. O quê? Tem as gominhas da tarde. Também. Pirulitos. Vai ter que ver se cabe o jejum, tem que ver a composição. Tá certo. Mas as gominhas da tarde, com certeza. Pirulito. Né? E é isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa sobre jejum de dieta. Eu tinha feito um roteiro top, esqueci. Isso é em cima da mesa. A gente tem marcado café da manhã, então. Como é que é? Tinha que ter marcado café da manhã, né? Ia sair mais barato pra você. Só água. Eu acho que é isso. Renato, você quer falar? Você do jejum aí você me criticava bastante. Porque a gente tem muitos pacientes em comum, né? Na personal trainer, muitas das minhas pacientes eu mando ela e muitas das alunas dela mandam para mim. E eu sempre meti o tal do jejum, né? E elas chegavam para treinar jejum. Quem te passou isso? Era o Pedro. Eu ficava com medo, elas passarem mal, mas elas passaram uma adaptação, ela explicou. Tinha o nosso nutricionista parceiro, também. Então, assim, eu sempre critiquei muito jejum, eu falei, quer saber, eu vou tentar. E eu tentei, e hoje eu treino forte, pesado. Eu falava que eu não ia conseguir treinar perna, hoje eu treino também em jejum, me adaptei. E eu senti uma mudança muito drástica no meu corpo, depois que eu comecei a fazer o jejum. Nada mais. Não. Sim. Acho que era isso, gente, que eu tinha para falar de jejum, não tem muito mais para se abordar. Procure algum nutricionista que entenda do assunto, goste, né? Não é todo mundo que trabalha com isso, nem é obrigado que trabalhe, mas cabe sempre a discussão, né? Hoje o paciente traz o problema pra gente, né? Ele estuda, às vezes estuda mais com médico, estuda mais com nutricionista, passa o dia inteiro no Google, e a dúvida vai correr atrás da outra. Se você não tiver ligado, fala. Estão te perguntando se água com limão. Pois é, a polêmica, tem gente que diz que sim, que não, na minha opinião, não quer. O jejum é o seguinte, o jejum mesmo, jejum teria que ser água e reza, certo? Mas água para sobreviver.
Só que existem substâncias que não interferem nesses benefícios metabólicos e de saúde do jejum, porque não elevam a insulina, porque não tem um valor calórico elevado, porque não vai te tirar desse estado de autofagia que eu comentei, não vai parar com sua quebra dos seus estoques como fonte de energia. Então o limão é uma dessas substâncias, o café é uma dessas substâncias, a gente toma muito café do jejum, então tem gente que diz que quebra, eu já acho que não. É um suplemento desse, um BHB desse, que é feito na insulina, é zero e dá energia. Então são estratégias que ajudam a manter o jejum. Na verdade, a pessoa vai conseguir fazer mais jejum e não quebra o jejum, não, na minha opinião, não. No jejum, stevia. Só. Eritritol é zero caloria também, mas aí já tem umas complicações intestinais ali, não sei o que, eu não usaria. No jejum mesmo, o stevia. Para a vida, eritritol e stevia. São os que eu recomendo, e sempre rodiziar. Não é bom você ficar sempre com o mesmo adoçante. Tem repercussão negativa no microbiota intestinal e faz umas 2 horas. E se é uma pessoa evoluída de tomar café sem açúcar, não é possível. Eu consegui me acostumar por causa do jejum. Eu já não tomava café. Quando tomava era adoçado. E depois comecei a fazer jejum, me dei muito bem com café, tem um café bom, né, gostoso lá na clínica agora, que ajuda, mas eu não uso nada. Não, na verdade eu não uso adoçante. Mas o desafio dos 5 dias do café, já ouviu falar? Você tira o açúcar adoçante. Se você não conseguir ficar sem o açúcar ou adoçante, você pelo menos vai diminuir a quantidade de adoçante que você vai precisar para colocar no café. Mas como que é o desafio? O desafio na verdade é você se forçar a ficar 5 dias tomando café sem açúcar e sem adoçante. É difícil. Para quem está acostumado a um café mais adoçado, é difícil. Mas depois de 5 dias, tem 2 possibilidades. Ou você continua, você se adapta a um café sem açúcar e adoçante, e aí leva para o resto da vida. Ou é como se a gente forçasse o paciente a ter que diminuir a quantidade de adoçante e açúcar. Então é uma estratégia eficiente. A gente chama de desafio de 5 dias. Já fiz esse desafio, eu já tomo café sem açúcar. Já não tem mais, pra mim, o café com açúcar. E pra quem não conhece, essa é a minha mãe, viu, gente? É igual a questão de vinho. As pessoas hoje elas já começam a degustar o café. Então tem pessoas que, se usar o adoçante e o açúcar, você perde o paladar do café. Quem entende de café diz que quem bebe café adoçado não gosta de café. Exemplo, misturado com outro. Eu sou diabético 1, né? Então o que acontece? Meu paladar ao açúcar é muito mais sensível de qualquer outra pessoa que não tem a doença. Então eu tomar um suco de limão, um suco de maracujá sem açúcar, no final eu consigo perceber um gostinho de frutose, por causa da minha condição. E as outras pessoas basicamente também é a mesma coisa. Então a gente pode estimular. E porque provavelmente sua quantidade de açúcar é reduzidíssima na vida. Porque a pessoa que come 1 kg de açúcar por dia, ocorre uma adaptação das papilas gustativas. A pessoa está intoxicada com açúcar, aí bota um xilitol. Pô, não adoça nada isso aqui. Bota 1 kg de xilitol, não adoça nada. A pessoa que não come açúcar bota um negocinho e o trem já está doce. O exemplo claro disso é na questão da introdução alimentar com criança. Exato. Independente de ser doce ou não, na hora que você colocar na boca dela, ela vai fazer careta. Então ela não está adaptada àquela textura, aquele sabor. Então é treinamento mesmo. Então você tem que deixar de se expor ao açúcar, começar a usar adoçante em maior quantidade, vai tirando, faz o desafio. Então, para quem gosta de café, esse desafio de 5 dias. Muito fera. Quem gosta de café coado, às vezes eu falo pra passar o café com canela. Também. Aí ele já aromatiza no copo. Quem gosta de coado ajuda. Eu tomo no café agora sem açúcar, aí coloco óleo de coco e coloco um pouquinho de canela. Aí aromatiza. Acho que é isso, né? Alguém tem mais alguma dúvida? Então, Pedro, muito obrigada por ter disponibilizado seu tempo. A Mestre na a gente ficou muito feliz que você aceitou o nosso convite, que a gente está aí te convidando há muito tempo. E espero que vocês tenham gostado. São assuntos muito polêmicos e que eu acho que o Pedro tem uma estratégia, ele fala muito disso, né? E essa história de que não tem uma regra para o jejum intermitente, então a gente queria mostrar isso para vocês, que é uma coisa que ele fala muito. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Isso é um dos projetos da TAV, que chama TAV Talks, então muitos de vocês aqui já participaram do TAV Talks. A gente
gente tem muitos prescritores aqui hoje. Então a gente sempre procura trazer o médico para cá e os pacientes, ou pessoas que não são pacientes ainda, para estar conversando sobre um assunto que às vezes você não tem tempo de conversar no consultório, ou com um assunto que você tem curiosidade, ainda não abordou. Então é isso, assim, a casa está aberta sempre que você quiser. E todos vocês também podem dar sugestões no Instagram, o que vocês acham legal, que a gente vai fazer o possível. Muito obrigada. Eu te agradeço. E vamos comer, né? Beber, Na voltar. risca.